Mais um programa para conta e eu estou muito feliz. A nossa segunda temporada, ano eleitoral do debate político do Convergente pela Rede Onda Digital, está sendo um sucesso. Hoje a gente tem aqui Marcelo Amil. Seja bem-vindo, Marcelo. Obrigado, Érica. Um prazer imenso voltar aqui com você. Estava com saudade. E um prazer voltar à Onda Digital também. Espero que a gente faça um debate, um bate-papo muito bacana, como sempre foi. Olha, eu tentei falar assim como o teu jingle, né? Nas eleições passadas, porque realmente, quando a gente lembra de Marcelo Amil, lembra daquele jingle. Mas eu quero saber, você que é advogado, você também, né, está como defensor no Tribunal de Justiça do Estado do Amazonas. Fala um pouco sobre o que você vem fazendo. Érica, eu sou um cidadão manauara comum. A minha vida ela não é nada diferente dos outros 2.200.000 manauaras. Eu acordo cedo, eu sou um profissional liberal, eu vivo da advocacia militante, como todo manauara, como pelo menos como a esmagadora maioria dos manauaras. Eu tenho que acordar todo dia para trabalhar e faço isso. O diferencial é que eu prezo muito por felicidade. Eu gosto de... Eu sou um privilegiado. Eu dei muita sorte na vida de conseguir fazer as coisas que eu gosto. Então, eu sou advogado, eu tenho a minha atuação profissional na justiça formalmente, tenho a minha atuação na justiça desportiva, que é uma justiça privada, mas que me dá muito prazer em advogar. Inclusive, semana passada, eu tive um julgamento na comissão disciplinar do Peladão, onde eu consegui sustentar uma tese e garantir que o time que eu estava defendendo fosse para a final do Peladão, que vai ser dia 24 agora de fevereiro. Espero que eles ganhem. Um abraço aí para todo mundo do time. E essa é a minha vida, sem nada muito diferente. Levo meus filhos na escola. Meu filho mais novo passou agora no vestibular para turismo. Tem um filho também que faz biomedicina, está todo na faculdade. Tem minha filhotinha linda que eu amo pegar no colo. Então, uma vida normal, tranquila, sem grandes... Nesse ano eleitoral, a nossa conversa, que possivelmente a gente vai conversar mais adiante também, é para entender já esses bastidores e os movimentos que já começaram. Você, né? Você que é filiado no PSOL, como é que está a sua relação com o PSOL? Quando é que já está tendo essa discussão interna, né, sobre os nomes e as indicações para esse pleito? Já está tendo, Érica. O PSOL é um partido que tem vida orgânica, as discussões realmente acontecem. Há problemas pontuais? Há, como há em todo lugar. Na empresa onde você trabalha, você tem algum problema pontual, na sua casa você tem algum problema pessoal, com a namorada você briga de vez em quando, geralmente a culpa é do marido quando isso acontece. Então, no partido você também tem essas questões, e no pessoal isso também acontece. Eu vivi um processo de violência muito grande dentro do partido em 2022, quando eu fui suspenso por 6 meses, sem nunca ter sido ouvido. Simplesmente chegou um e-mail para uma outra dirigente do PSOL dizendo: Marcelo Amil está suspenso por 6 meses. Nunca me disseram: Marcelo, venha contrapor, venha contradizer o que estão te acusando. Mas eu superei, digeri. Hoje isso está superado, a gente tem uma nova direção. Qual era a acusação na época? A acusação era de que a gente tinha atropelado as diretrizes do partido. Só que, tipo assim, ninguém contestou a convenção que a gente fez. Isso tudo foi um teatro armado para deslegitimar a maior convenção da história do PSOL. Uma convenção que teve 92 pessoas presentes, todas credenciadas, 6 municípios, além da capital, presentes também. Estava lá Barreirinha, Parintins, Itacoatiara, Tefé, Urucurituba, que mais? Tinha gente de Manacapuru também. E aí, como não conseguiram, como o grupo que era minoritário na base, mas era majoritário na direção, não conseguiu conter a militância do PSOL, eles apelaram para esse artifício da intervenção, que foi violenta, foi uma violência política feita, tanto contra mim quanto os outros militantes também foram suspensos. Mas, de minha parte, isso aí está superado, tanto que eu decidi ficar no partido. E desses limões eu fiz uma limonada, porque uma coisa que eu ouvia muito no PSOL, principalmente de quem armou aquele golpe em 2022, era que eu era oportunista. Era que eu tinha vindo para o PSOL simplesmente para ser candidato e depois ia sair do partido. Sofri a violência que sofri, continuei no partido, participei do processo eleitoral do partido, votei numa das chapas, fui para a posse desses dirigentes eleitos, estamos participando enquanto tendência do processo partidário, e a pessoa que colocaram no meu lugar hoje sequer está no partido. Inclusive botaram um bolsonarista para disputar a eleição. Mas cada um que cuide da sua consciência. E agora a gente está de novo nesse processo, uma nova direção nacional,
uma nova direção estadual, novos nomes, mas as práticas ainda são meio antigas no âmbito local. Dia 24 agora vai ser a apresentação dos nomes, dos nomes dispostos a ser candidatos a prefeito. A minha tendência já reuniu e já decidiu que eu vou ser apresentado como pré-candidato a prefeito de Manaus, pela experiência que eu já tenho, pela projeção que disputar algumas eleições também já me deu. Então eu aproveitei aquele momento em que todo mundo achava que eu ia chutar o balde para afirmar, beleza, vocês achavam isso, vocês estavam errados todos. Eu estou aqui e nós vamos construir o partido. Então, no dia 24 agora vai ser a apresentação do meu nome como pré-candidato a prefeito pelo PSOL, e daí o partido vai seguir sua dinâmica de debate, de discussões, mas essa é uma discussão que, em regra, sempre só se define na convenção. Ainda falando sobre essa questão partidária, eu queria que você falasse para a gente, principalmente porque esse programa ele passa em todos os municípios do estado do Amazonas. Um grande abraço para as pessoas que estão assistindo a gente. Por que você saiu do PCdoB na época? Eu voltei para... Deixa eu só voltar um pouquinho. O Sim. PCdoB foi o primeiro partido da minha vida, quando eu tinha 17 anos, no movimento estudantil Porque ainda. quebrou aí a relação conjugal? Não, na verdade não teve quebra de relação conjugal, teve diferença de visões. Por exemplo, quando eu falei, o PCdoB foi o primeiro partido da minha vida. Me filiei ao PCdoB, fiz muita militância, aprendi muito lá, fiz cursos de formação nacionais, transitei entre a direção nacional do PCdoB durante alguns anos. Depois foi a época que meu filho nasceu, aí eu precisei me afastar um pouco da militância para ir trabalhar, cuidar do meu filho, e me afastei e segui a vida. Quando eu voltei à militância política, o PCdoB tinha um rumo já político definido e eu advogava eleitoralmente, faço muita advocacia eleitoral também. E aí comentei com os amigos que eu tinha pretensão de que agora achava que estava na hora de eu voltar para a política, disputar uma eleição, e eu não estava nem no Brasil, acho que eu estava na Argentina, e o presidente do então PPS me ligou falando, olha, a gente ficou sabendo que você está pretendendo disputar a eleição, se você quiser ser candidato a senador, o partido está à disposição. Eu fiquei muito feliz, agradeci ao Manuel Almeida, que era o presidente municipal na época, mas falei que essa era uma decisão que eu tomaria mais para frente. Na época eu advogava para o PMN também. E aí o PMN também me sugeriu, falou, pô, você é candidato? Aqui tu já conhece toda a dinâmica, você já participa efetivamente da direção do partido, porque eu era advogado do partido, e também me sugeriram. Eu falei, não, então tudo bem. Então, por comodidade, até por comodidade física, porque o meu escritório era no segundo andar, o PMN era no térreo. Então era mais fácil. Eu falei, então, eu vou disputar a eleição pelo PMN. E aí me filiei ao PMN, tomei uma rasteira lá também, que depois foi devidamente devolvida, e começamos a preparar e assumir a presidência do partido. Fui presidente do PMN por alguns meses, estadual. E quando a campanha... lançamos a candidatura a prefeito, em 2019 ainda. Quando começou a pegar vento, começaram a olhar para o PMN. Começaram a olhar e tal, e chegou um ponto em que me procuraram e disseram, olha, tu vai perder o partido, a gente quer que tu entregue de boa, senão a gente vai passar um trator. Aí eu falei, olha, eu não tenho medo de trator, vocês vão passar o trator, passem o trator e arquem com o ônus político disso. E aí o trator veio, não renunciei, esperei, dormi presidente do PMN e acordei deposto. Beleza, os nomes foram dados, a situação toda aconteceu, e no dia seguinte, o Ian, que era um dos diretores do PCdoB, meu amigo também até hoje, está no governo Lula, ele me ligou dizendo que a direção havia reunido, viu o que aconteceu comigo no PMN, e se eu tivesse interesse em me filiar ao PCdoB, o partido estaria de portas abertas. Mas isso também não foi do dia para a noite, porque enquanto eu estava na presidência do PMN, o que eu mais persegui foi unir a esquerda. Eu tenho muito orgulho de poder dizer que a última reunião que aconteceu nos últimos 20 anos, fazendo sentar na mesma mesa PMN, que é um partido de esquerda estatutariamente, PCdoB, PT, PSTU, PCB, PSOL, PDT e PSB, aconteceu na sala de reuniões do meu escritório. Eu consegui juntar essa galera toda para a gente começar a discutir um projeto político comum para o nosso campo de ideias. Principalmente naquele momento em que o bolsonarismo começava a se afirmar como uma força que pretendia ser hegemônica, e o bolsonarismo ser hegemônico significava todos nós sermos presos, que foi o que aconteceu no golpe de 64. Então a gente começou esse processo de discussão, e aí por eu ter promovido esse processo, então eu interagia com o Serafim, que é uma pessoa que eu admiro muito, com o Heron, que já foi meu presidente quando eu era militante do PCdoB, antes. Então, quando houve essa lacuna, o PCdoB me ofereceu abrigo na legenda. Não para ser candidato, eles não me disseram, vem para cá para ser candidato.
Eles disseram, se você quisesse filiar o partido e continuar sua militância, estamos de braços abertos. E eu falei, beleza, ponderei, reuni com o grupo que eu faço parte, porque eu não tomo decisões sozinho, e entendemos que a gente não podia jogar aquele trabalho todo que a gente tinha construído ao vento, a gente tinha que continuar isso em alguma legenda partidária. Daí decidimos ir para o PCdoB, fizemos uma carreira muito legal lá, muito debate, muito aprendizado, muito suporte. O Heron é um cara fantástico, o Luciano Toni também, uma pessoa fantástica, a Vanessa dispensa comentários. Foi uma guerreira na luta em defesa do mandato da Dilma, que foi golpeada. Então a gente construiu isso e quis o destino que o então candidato a prefeito, que era o Balheiro, ele teve problemas graves de saúde, felizmente ele está recuperado, uma pessoa também com uma história muito bonita, o Balheiro, mas pela saúde dele ele não pôde concorrer, então meio que caiu no meu colo. O colegiado reuniu, decidiu, falou, vamos lá, quais são as opções que a gente tem? Tinha a opção da Dora Brasil, que era posto pré-candidata a prefeita também, e tinha o meu nome. Então, por amplíssima maioria, o colegiado decidiu que eu seria o candidato a prefeito, tendo a Dora como vice, que foi para mim uma alegria também. Eu até mostrava, eu tenho até hoje o diploma do primeiro curso de formação que eu fiz no PCdoB, em 2000. Ele está assinado pela secretária de formação, que é a Dora Brasil, que foi a minha vice em 2020, que eu tive muita alegria. Aí tá, passou a eleição de 2020, continuamos no processo de militância, só que eu enxerguei que o PCdoB ele tinha um outro direcionamento. E eu tenho plena noção das coisas. Pessoa nenhuma é maior do que a instituição a qual ela faz parte. Eu não era maior do que o PCdoB, eu não teria essa pretensão. O PCdoB é um partido com mais de 100 anos de história. E eu percebi, eu enxerguei ali que o partido tinha um direcionamento para um outro rumo em 2022. Dentro do nosso campo, da esquerda, óbvio, isso aí não é negociável lá, mas diferente do que eu pretendia. Então, de comum acordo, conversei primeiramente com o presidente Heron, depois informei a executiva do partido, agradeci a todos, e só depois de todo mundo já estar informado foi que a gente tornou pública a informação para a imprensa. Então não houve briga, não houve rusga, não houve mácula, não houve batida de porta, continuo muito amigo, me aconselho com o Heron, sempre que entendo necessário. Hoje, para esse ano eleitoral, né? Você está no PSOL e eu queria entender como é que tá os bastidores da política em relacionado aos partidos de esquerda. Hoje você ainda consegue conversar com quem? A gente sabe que, por exemplo, nos bastidores está tendo aí especulação de que possivelmente, né, Sinésio queira também vir como candidato à prefeitura. Temos o nome do Zé Ricardo, temos também da Anne Moura. Então, assim, aí a gente vai falar também dos nomes do PSOL que você vai falar. Mas eu gostaria que você falasse para mim como é que você tem diálogo com esses outros possíveis candidatos. Olha, faz um tempinho que eu não falo com o Zé Ricardo, mas a gente tem diálogo, conversa troca mensagem de telefone, isso aí não há nada... Você acha que seria possível fazer uma reunião, como foi feita naquela época, reunindo todas essas siglas, né, daqui do PT? Eu acho que seria possível se houvesse alguma das lideranças desses partidos eu diria, com liderança e com prestígio para promover essa reunião. Eu acho que os demais partidos de esquerda, todos, estão dispostos a essa conversa, mas nós não temos alguém disposto a encabeçar e a falar, pessoal, vamos sentar aqui todos nós. Eu tive a felicidade de conseguir fazer essa reunião em 2019, mas hoje em dia eu entendo que quem poderia fazer isso talvez seria talvez o Zé Ricardo, talvez a Vanessa, mas eu não vejo no cenário político a condição para que eles promovam isso. Então isso me entristece. Porque para mim o ideal seria que a gente saísse junto. O cálculo que eu faço, Érica, a gente divide Manaus no segundo turno de 2022. Quem votou no Bolsonaro no segundo turno de 2022 está num grupo que eu digo que é o seguinte, se aparecer um vídeo dele na noite de Natal, de coturno, dando uma bicuda na boca de uma senhora idosa, do lado de uma árvore de Natal, tem um grupo da sociedade que vai continuar apoiando ele. E esse grupo é quem votou nele no segundo turno de 2022. Em Manaus, isso foi de cerca de 64%. Ou seja, nós temos 36% apenas dos eleitores de Manaus, e isso se reflete um pouco mais, é um dado para você ter um comparativo no geral da sociedade. A gente tem 36% da sociedade manauara que não apoia o que é o bolsonarismo. Então é para esse pessoal que a gente tem que falar.
E, infelizmente, se a gente se unisse, a gente conseguiria talvez ter 90% desses 36%, porque até nesses 36% tem gente que vai ficar pé da vida e falar, não voto mais em ninguém, quem não está com ele está omisso, mas a gente tem que focar nisso. E hoje, infelizmente, não tem isso. Como você avalia, por exemplo, a conduta, né? O perfil hoje de política do presidente Lula? Por exemplo, o Bolsonaro, ele está inelegível, mas ele está 24 horas aí se posicionando e chamando a direita, né? Principalmente a extrema-direita, o movimento bolsonarista. E a gente vê, por exemplo, um movimento já contrário na esquerda. O movimento da esquerda a gente vê fragmentado, pelo menos essa é a sensação. E a gente vê já nos bastidores a falta de diálogo e articulação com lideranças partidárias. E como é que você acha, como é que você avalia, analisa realmente o perfil hoje do presidente Lula nessa situação de unir a esquerda? Eu enxergo que o presidente Lula, o Brasil, e eu diria mais até, eu acho que a humanidade em algum momento vai reconhecer o quanto devemos, o quanto a sociedade deve ao presidente Lula. Porque você imagina a tragédia que teria sido para a história da humanidade se o Bolsonaro tivesse sido reeleito, apesar de todos os crimes que ele cometeu. Numa eleição em condições normais, com o Bolsonaro tendo respeitado a lei desde o início do seu mandato, coisa que ele nunca fez, o Lula teria ganho no primeiro turno com 70%, 80%. Mas não, o Lula foi eleito com a PRF impedindo eleitores de votarem. O Lula foi eleito com o Bolsonaro metendo a mão nos cofres dos estados para exonerar de ICMS, o que provocou um rombo de quase 100 bi. O Bolsonaro disputou a eleição com mais de 80 bi de incentivos para caminhoneiros e outros subsídios. Ou seja, ele fez uma farra gigantesca e é por isso que ele está inelegível. E apesar disso tudo, nós vencemos. Mas nós só vencemos porque o presidente Lula é um gênio político. O cara que conseguiu trazer Geraldo Alckmin, que não foi simplesmente chegar, Geraldo, bora lá nos ajudar a disputar a eleição. Isso tem uma engenharia gigantesca que passou por tirar o Geraldo do PSDB, colocá-lo no PSB. Um partido que não está na federação do PT. Ia estar, mas depois decidiu ficar isolado. Respeito a escolha deles, não acho nem que tenha sido errada. Mas essa engenharia que o presidente Lula conseguiu fazer, eu não enxergava qualquer outra pessoa no Brasil conseguindo fazer. Então, o presidente Lula ele conseguiu, num momento crucial da democracia mundial, em que a gente discute em todos os fóruns do planeta esse avanço da extrema-direita. Nós temos a Melânia na Itália. Você imagina como ela ia estar fortalecida se ela tivesse no Brasil, que é hoje uma das 10 maiores economias do mundo, um parceiro de loucura como ela. Nesse momento ela tem que se referir a Erdogan, que é praticamente inexpressivo do mundo. Você imagina o que seria a América do Sul com o Javier Milei na Argentina e o Bolsonaro no Brasil. E esse seguindo o exemplo, louvando, querendo fazer o que o Bukele está fazendo em El Salvador. Então a eleição do Lula, a genialidade política dele, ela prestou um relevante serviço para a história da sociedade civilizada. E eu não tenho dúvidas que a história vai reconhecer isso em algum momento. Eu tenho críticas ao governo Lula? Tenho. Porque, ao contrário do que se diz, porque o presidente Lula é de esquerda. O Lula não faz um governo de esquerda. O Lula nunca fez um governo de esquerda nos seus 2 primeiros mandatos e não está fazendo um governo de esquerda agora. O Lula faz um governo social-democrata e, acima de tudo, democrata. A reforma tributária que foi apresentada, ela teve avanço porque o Brasil precisava disso, mas na visão dos partidos que realmente são de esquerda, ela tinha que ter ido muito mais além. A gente tem que começar a tributar lucro. A gente tem sim que dividir renda. O Brasil não. A gente tem hoje 50% de toda a riqueza brasileira concentrada na mão de 1,3% da população. Isso não faz sentido. A gente tem uma renda per capita gigantesca e uma divisão uma distribuição de riqueza absurdamente desigual. Vamos falar agora de bolsonarismo, comunismo, Manaus, né? Manaus, ela tem um número muito grande de pessoas, eleitores de direita, né? A gente viu isso principalmente na eleição passada, com um número de votos, né? Não só para o Bolsonaro. Deixa eu te interromper um pouquinho, porque pode eu tenho um comichão que me dá. Pode falar. Quando a gente fala essa questão de dizer que o bolsonarismo é de direita. Pera aí, vamos por parte. Há uma diferença entre ser de direita
e ser simplesmente anti-esquerda. Onde é que eu coloco essa diferença? Quando eu chego com alguém e falo, não, porque fulano é de direita, beleza, que literatura tu tem? Tu leu pelo menos Adam Smith, sujeito, o cara fala, não sei quem é comunista. Ou seja, eles associam tudo que eles entendem que é ruim, e o que eles entendem que é ruim é qualquer coisa que eles não entendam. Por exemplo, você chega com um sujeito desse e pergunta, tu já leu Adam Smith, pelo menos? Porra, que foi o primeiro grande teórico do liberalismo. Os caras nunca leram. Então eu não tenho como, eu não me permito admitir que aquele sujeito se diga direita quando ele sequer sabe o que é direita. Ele é um gado, ele é uma massa de manobra. Um exemplo de um cara que é de direita, que eu discordo muito das posições econômicas deles, mas eu aprendi a respeitar porque ele realmente é de direita, ele domina a teoria, e ele é um democrata. O João Amoedo. Um cara que fundou um partido novo, do qual eu sempre tive severas críticas, mas eu preciso reconhecer que o Amoedo pretendeu com o novo é completamente diferente do que hoje... Aí eu dou pausa e volto. Não. Pode terminar o raciocínio. Tá, é completamente diferente do que hoje o Marcel Van Hatten prega. Então, há uma diferença disso. Então, é a diferença. Eu não acho que a gente tenha hoje, por exemplo, como eu falei, essa separação que eu faço, 64% de Manaus ser bolsonarista. Ser bolsonarista é uma coisa, ser de direita eu classifico como outra. E não é uma crítica a você, não, longe disso. É uma crítica que eu faço em todos os debates onde eu vou, na própria sociedade. E eu digo sempre pro cara, porque eu sou de direita, tu lê o quê? Porque tu é comunista. O que é comunismo? Não, comunismo, porque todos os países, Coreia do Norte é comunista, Venezuela. Beleza, Noruega é socialista, Finlândia é socialista. Então, tu tá confundindo ditadura, autocracia com socialismo. São coisas diferentes. Falando sobre Manaus, como nós estávamos dizendo, agora a gente vai fazer o jogo das cartas e vamos aí trazer esses personagens. Quando você pegar a cartinha, você mostra na câmera. E eu aí olho você... primeiro ou primeiro eu mostro? Posso olhar primeiro? Pode olhar. Tá. Escolha. Eu vou para a esquerda aqui. Bolsonaro. A gente já estava falando sobre Bolsonaro. Uhum. Você estava falando já sobre o movimento bolsonarista aqui de Manaus. E aí vai ter uma manifestação aí, né? Onde o ex-presidente Bolsonaro convocou a direita, os bolsonaristas. O que você espera desse momento que vai ocorrer em São Paulo? Inclusive, eu escrevi na quinta-feira passada um artigo no meu blog sobre isso. A esquerda está cometendo um erro de novo. Eu tenho visto em muitos fóruns de esquerda as pessoas dizendo, não vai ninguém, o gado está com medo do 8 de janeiro. Não existe isso. Só no estado de São Paulo, o PL, o partido dele, elegeu 429 vereadores. Um ônibus cabe em média 440 pessoas. Então, se cada um desses vereadores levar um ônibus, você já tem aí 19 mil pessoas. Então, isso só contando os vereadores do PL. O PL lá elegeu deputados estaduais, federais, tem o governador, elegeu prefeitos. O Ricardo Nunes, prefeito de São Paulo, está flertando. Então, que esse ato vai ser grande, não dá para duvidar. Não vamos subestimar de novo os caras, como fizeram em 2017, dizendo, não, isso é um maluco, ninguém vai dar palco. Tá aí o maluco. Se ele não tivesse sido subestimado, talvez ao invés de 700 mil mortes por Covid, a gente tivesse ficado na média de mortes mundial e ter tido apenas 250 mil. Ou seja, quase 500 mil vidas teriam sido salvas. Então a gente está subestimando de novo. Vai ser uma manifestação grande, mas o tamanho dela não será suficiente para relativizar o Estado de Direito. Bolsonaro cometeu crimes, muitos. Bolsonaro vai pagar por eles. E um aviso, já vou falar para a câmera aqui, você que está assistindo a gente. Se você toma cerveja, suco, deixa uma garrafa guardadinha na sua geladeira, porque esse dia vai chegar. Você vai ver o plantão da Globo, você vai ver o plantão daqui da Onda Digital, anunciando que esse delinquente será preso. Outra carta. Tu botou o Bolsonaro na esquerda aqui, foi... Não, eu tô embaralhando. Tá bom. Amon Mandel. Amon Mandel. Você acha... O Amon, ele se coloca como centro, né? Como é que você avalia hoje, né, a possível candidatura, né, de Amon Mandel nesse ano eleitoral? Eu acredito o seguinte, se colocar como centro no momento em que a única escolha era a democracia ou a não democracia, é se colocar ao lado da não democracia. Eu acho que não é nem centro, vou corrigindo, eles colocam como independente.
Ok, então, eu refaço também. Você ser independente no momento em que a opção é a democracia ou a não democracia, é se colocar ao lado da não democracia. O deputado Amon Mandel tem um mandato interessante, propositivo, tem alguns embates que são até curiosos de se ver, mas não esteve ao lado da democracia efetivamente quando houve o chamamento a todos na sociedade. É legítimo que queira ser candidato a prefeito, tem bastante voto, foi um parlamentar na Câmara com bastante visibilidade, está tendo menos visibilidade agora na Câmara Federal, eu tenho essa crítica, eu acho um desperdício pessoas que têm um mandato federal, mas que agem com foco no município. Eu queria ver o deputado Amon Mandel discutindo temas nacionais, debatendo reforma tributária, debatendo o apoio ao PL das fake news, que é algo que o mundo e o Brasil precisam discutir. Só te dar uma curiosidade, Érica, que eu estava lendo um dia desse um livro do Voltaire, e as fake news já eram um problema para a sociedade no século XIX, de espalhar mentiras um sobre o outro. Ou seja, se no século XIX já era um problema, hoje no século XXI a gente está sentindo as consequências de não ter resolvido antes. Então, se a gente não resolver agora, sabe Deus o que, que a gente vai ter daqui a 50 anos. Então, acredito que o deputado Amon Mandel poderia participar dos debates nacionais, mas virou uma espécie de vereador federal. Você votaria em Amon Mandel? Não vejo motivo, eu sou de partido. Eu sempre voto nas pessoas do meu partido ou da orientação do meu partido. E quando não há uma orientação, em pessoas que são do nosso campo político. O vereador Amon Mandel, deputado Amon Mandel, não está no nosso campo político. Então, que não quer dizer que eu não conversaria com ele. Eu converso com todo mundo, exceto com bolsonaristas que, como por exemplo no debate em 2020, o Alberto Neto veio discutir a questão de armas entrando pela fronteira Itabatinga. Falei, meu amigo, sinto muito, eu estou falando de Manaus, isso aí não é competência do prefeito, então que o Estado faça a sua parte. Então, converso com todo mundo que quiser conversar, mas votar, eu tenho um direcionamento ideológico. Vamos mais uma carta? Pô, aqui estava o psicopata, eu vou na direita agora, ver o que vem aqui. Eu estou embaralhando. Roberto Cidade. Também mais um nome, né? Uhum. Que pode vir para esse ano eleitoral, né? Esse pleito eleitoral. Como é que você avalia? Érica, eu tenho muitos amigos em comum com o Roberto Cidade, mas eu não o conheço pessoalmente. O que eu conheço dele é da postura de homem público. Também acho legítimo que se apresente ao processo eleitoral, é presidente da Assembleia Legislativa, exerceu o governo quando o Wilson viajou. Acho legítimo, mas sinceramente não tenho muita informação sobre a atuação política dele. Acho ele muito festivo, acho que ele tem um trabalho de comunicação muito voltado para que as pessoas saibam que ele existe. Tanto que Manaus inteira sabe que existe o Roberto Cidade. Mas eu acho que ele poderia até intensificar. Fica até uma sugestão aqui. Quem sou eu, humildemente, para dar uma sugestão? Mas coloca mais substrato. Não basta simplesmente as pessoas saberem que você existe. Deixa elas saberem o que você pensa, o que você defende, no que você acredita. Posta qual foi o último livro que tu leu. Eu sempre digo isso, gente. A gente precisa voltar a valorizar o conhecimento, a essência. As pessoas têm que voltar a prestigiar a inteligência. Ele, com certeza, é uma pessoa inteligente. Então, mostre isso para as pessoas. Mais um. Nossa. Coronel Menezes. Tem aí um burbúrio sobre uma chapa puro sangue entre ele e Alberto Neto, mas creio que não vai vingar. Tem a possibilidade de ele vir para o Partido Novo, né? Ainda está dialogando. Até então, a gente não sabe ainda o futuro, né? E a decisão do Coronel Menezes. Como é que você avalia ele? Olha, primeiro, tudo que eu disse em relação ao Bolsonaro se aplica ao Menezes também. Ponto. Agora, quanto a ele ser candidato, eu torci de verdade para que eu torço para que ele se entenda com o Alberto Neto, para que eles selem a paz e que um seja vice do outro. Porque isso vai afundar mais eles ainda, porque um não agrega nenhum voto ao outro. Quem vota em um já vota em outro. Então, se eles se juntarem, pelo menos a gente consegue separar ali aquele joio. Acho legítimo. Agora sim, acho que ele vai ter muita dificuldade em disputar essa eleição com o Bolsonaro respondendo pelas coisas que está respondendo. E não se enganem, a gente está em fevereiro ainda. A gente vai ter, as eleições serão em outubro. O Bolsonaro não esperava que a ação golpista dele fosse ser apurada. Ele achava que estava tudo de bem, que estava tudo de boa, e ela está sendo apurada. Eu estou torcendo muito para essa manifestação que ele vai fazer do dia 25, essa micareta,
que ele respeite a natureza dele, porque a natureza dele é criminosa. Então, ele respeitando a natureza dele, ele fazendo afrontas ao Estado Democrático de Direito, como ele fez em 2022 no carro de som, chamando o ministro Alexandre de Moraes de canalha, dizendo que a Suprema Corte queria atrapalhar o Brasil. Eu torço para que ele faça isso, porque isso vai gerar a prisão preventiva dele. Mas a natureza dele é ruim, mas eu não acredito que ele seja tão burro a esse ponto. Espero estar errado. Então, eu não sei, eu acho que o Menezes vai ter dificuldade para enfrentar uma eleição sem ter um suporte de máquina do governo federal, sem ter um suporte direto de máquina do Estado e do município. Vai ter que meter a mão no bolso para fazer campanha, vai ter que reunir essa rede bolsonarista que está toda sendo investigada pela Polícia Federal porque financiaram, no caso do Amazonas aqui, aquele acampamento golpista do CMA. Nessa operação que teve da Tempus Veritatis, teve mandado de busca e apreensão cumprido aqui em Manaus também. Então, vai ser difícil para o Menezes. E quanto ao bolsonarismo em geral, o resumo que eu faço é: a coisa está muito triste para eles e eu espero que piore. A gente já tem aí um nome, né, que inclusive já concedeu entrevista para gente sobre esse ano eleitoral, que é o da Maria do Carmo Cefair. Como é que você avalia, Maria do Carmo, a possibilidade de ela vir nessa eleição? Érica, o que eu vou falar aqui vai me doer muito, porque se fosse em relação a qualquer outra pessoa, eu falaria de boa. Mas eu, infelizmente, não tenho tanta informação sobre a Maria do Carmo Cefair. Eu conheço ela de nome, de ver chamadas de entrevista, nem a entrevista dela que ela fez com você, eu também não assisti, mas eu vi a manchete, eu sigo todas as redes sociais do Convergente, não da Digital, mas eu não tive tempo de parar para assistir. Então, tenho pouca informação sobre ela. E por que me dói ter pouca informação sobre ela? Porque ela é uma mulher, e eu entendo que a participação da mulher na política, ela foi historicamente reprimida, fez-se de tudo sempre para afastar as mulheres da política, então ela tem que ser estimulada. Eu tenho muitas discordâncias frontais ao que é o Partido Novo, tenho, mas eu não conheço a Maria do Carmo Cefair. Eu sempre espero o melhor das pessoas, espero que seja uma pessoa bem intencionada, espero que seja alguém que realmente tenha interesse em discutir os problemas da sociedade, mas, acima de tudo, eu espero que seja uma democrata, que essa informação é realmente, esse apanhado mais geral, eu não tenho. Por isso que é a oportunidade, você tem que assistir. Você que perdeu, é só acessar o Convergente, Rede Onda Digital. E agora a gente vai falar também sobre a possibilidade de reeleição, né, de candidatura para a reeleição do prefeito Davi Almeida. Como é que você avalia, né, esses futuros embates? Eu acho, é legítimo... De disputa, né? Disputa Sim, política. É legítimo que o Davi queira ser candidato à reeleição, mas eu acho que desde o início ele tem feito tudo para perder a eleição. Que, pelo amor de Deus, um grande termômetro da afirmação do Poder Executivo é a sua relação com o Poder Legislativo. O Davi, literalmente, não tem, não diria nem influência. Ele não é ouvido pela Câmara como se esperaria que um chefe do Executivo fosse ouvido. Por exemplo, ele indicou um candidato a presidente, o candidato perdeu. Ele pediu autorização para o empréstimo foi negado. Tá, foi autorizado depois, mas houve toda uma construção política que não é errada. Só que eu acho que o timing da construção política é que a faz ser discutível. Esse timing ele tinha que existir antes da eleição, ele tinha que existir antes de enviar. Tem que haver uma relação simbiótica. A Constituição manda isso, poderes independentes e harmônicos entre si. Eu acho que não há harmonia entre os poderes. E isso é muito ruim, porque os vereadores também têm voto, os vereadores são quem está na base, o prefeito é um que está ali, os vereadores são 41 que estão em todos os lugares. Então eu acho que o Davi vai ter muito problema. O fato de o irmão dele ter feito uma campanha milionária para deputado estadual deixou muitas rusgas lá na Câmara, tem muito vereador que de vez em quando menciona isso também, e diz que vai ter volta do anzol. Então acho que o Davi vai ter muitas dificuldades. Acho que ele tem feito tudo para perder a eleição. Se ele vai conseguir perder a eleição, o tempo que vai dizer. Tem os bastidores, né? Logo quando a gente vai falando e vai colocando a sugestão de quem a gente vai entrevistar, alguns seguidores, né, mandaram mensagem perguntando sobre a eleição passada que você teve, onde teve aquele né, bordão. É na Ponta Negra ou é na ZL, né? E aí, como foi
que isso aconteceu? Foi uma estratégia política na época? Você realmente pensou que iria colocar ali ou foi espontâneo? Não, a estratégia para o debate ela foi pensada. A gente parou quando a nossa equipe de comunicação lá, a gente tem sociólogo lá, o professor Luiz Carlos, a doutora Amanda, que é advogada também. Então Porque, inclusive, a gente vê que várias pessoas ainda utilizam, né? Ficou realmente um bordão, né? Aqui no estado do Amazonas. Até hoje. Até hoje. Eu comento em rede social alguma coisa, eu falei, pô, vou comer uma pizza, mas no Jorge Teixeira ou na Ponta Negra? E eu respondo, eu prefiro sempre estar no Jorge Teixeira. Conta a historinha aí. Pois é, então assim, a estratégia para o debate ela foi pensada. Quando a gente viu, peraí, são 4 minutos distribuído em 2, eu tenho que fazer o cara gastar para eu poder ter mais tempo para falar. Uma coisa que eu acho peculiar do debate onde eu usei essa estratégia foi que eu vi nitidamente que o Alfredo me escolheu para debater me subestimando. Até então ninguém me conhecia ali, ninguém sabia quem eu era, ninguém sabia se eu lia alguma coisa, como eu tinha ido parar ali, eu era um estranho no ninho. E aí eu vi nitidamente, o Alfredo tinha que escolher, ele olhou para todo mundo, Marcelo Amil. E aí ele puxou o debate para a saúde, que eu preciso ser justo, ele tinha bons resultados para mostrar, as casinhas da saúde funcionavam na época em que ele era prefeito. Então ele puxou o debate para isso. Quando ele puxou, eu falei, beleza, minha primeira participação, vamos para a estratégia lá. Aí ele perguntou, plano para a saúde. E aí, aí foi quando surgiu a questão do Jorge Teixeira e da Ponta Negra. Essa questão específica, ela não foi pensada, mas ela foi uma consequência de muita leitura, de estudar os problemas de Manaus. É inadmissível que você tenha, numa região da cidade, um IDH norueguês e numa outra região da sociedade, da mesma cidade, um IDH boliviano. E isso eu tinha essas informações. Então, quando ele falou, qual o plano para a saúde? Beleza, plano da saúde para onde? Para Ponta Negra ou para o Jorge Teixeira? Porque não são a mesma realidade. E eu mostrei isso com dados lá. Na Ponta Negra eu tenho 2 UBSs para 6 mil moradores. No Jorge Teixeira eu tenho uma UBS para 500 mil. Então as situações são completamente diferentes. E aí fiquei insistindo, e aí ele mordeu a isca. Aí ele ficou pé da vida lá. Falou, tá, aí começou a falar, falou e acabou o tempo dele. Daí chegou a minha vez, eu desatei nele. Coloquei os números do Ministério da Saúde, coloquei as questões que deveriam ser feitas. E isso perseguiu mais ele do que a mim, inclusive. Que uma semana depois ele deu uma entrevista para uma outra emissora de TV. E aí ele falou, Marcelo Amir, vem perguntar de Jorge Teixeira de Ponta Negra. Ele reclamou disso uma semana depois. Um outro que ficou chateadinho também foi o Menezes, que ele falou que, não, porque eu estive na unidade de saúde, eu perguntei onde é a unidade de saúde. Não, porque era ali, mas perto do quê? Qual era a rua? Porque tem uma coisa que eu me orgulho é de conhecer a cidade. Eu conheço a cidade. Eu perguntei dele e ele não soube responder. Aí uma semana depois também, numa outra entrevista, ele falou, Marcelo Amir vai perguntar onde é, eu não sou carteiro para saber. Eu também não sou carteiro, querido, sou advogado, mas eu ando na minha cidade, sou manauara. Então, assim, a questão do Jorge Teixeira Ponta Negra não foi pensada, a estratégia para o debate foi pensada. A comparação Jorge Teixeira e Ponta Negra não foi pensada, mas ela foi consequência dos estudos que a gente realizou para participar da eleição e onde a gente identificou as absurdas desigualdades que a gente tem em Manaus. A gente vai finalizando o nosso debate político, eu agradeço você, mas eu vou já deixar aqui que você vai vir com certeza, né, em outros debates, porque muita água ainda vai rolar. Claro. Esse é um ano eleitoral que já está bastante movimentado e a gente vai deixar aqui a câmera para você, onde você vai conversar com as pessoas que estão nos assistindo e deixar a sua mensagem. Obrigado, Érica. Agradecer muito ao Convergente, fico feliz da vida de poder voltar a esse canal, agradecer a Onda Digital também pelo espaço e continuar deixando o recado que eu tentei passar em 2022, uma coisa que eu sempre disse, eu vim da periferia, eu estudei em escola pública, eu pegava ônibus para ir para a escola, e eu gosto sempre de usar o exemplo que quando em 2018 começou-se aquilo, me mostra um pobre que o Lula tirou da pobreza, tá aqui, meu amigo. Esse caboquinho aqui hoje, que é advogado, que é membro de 2 academias de letras, que é defensor-geral de 22 TJDs, que hoje está aqui sendo entrevistado pelo Convergente e pela Onda Digital, foi um dos pobres que o Lula tirou da pobreza. Então, para além disso, vamos estudar, vamos acompanhar e vamos entender que a gente tem consciência de classe. Eu quero pensar Manaus para a grande maioria, não para 1%, que se alguma coisa der errada, vai se mudar para Londres, passar 2 anos lá, sem trabalhar. Eu quero pensar para quem anda de ônibus, eu quero pensar para quem está numa parada de ônibus lá na Glacial, lá no Militar, eu quero pensar para quem precisa
de uma sociedade que ofereça oportunidades de igualdade para todo mundo. Vamos fazer esse debate. Obrigado pelo convite. Peço que vocês me sigam nas minhas redes sociais também. É só digitar Marcelo Amil em todas as redes sociais. Todas não. Instagram, Twitter e Facebook. As outras eu não tenho muita paciência para usar. Mas digita lá, vamos interagir. Acessa meu site também, marceloamil.com.br. E vamos continuar tentando fazer uma Manaus melhor. Obrigado, Érica. Obrigado. Obrigada a você que está conosco aqui, dando a sua audiência, também assistindo pela plataforma do YouTube, tanto da Rede Onda Digital quanto do Convergente. E o programa vai chegando ao final comigo, Érica Lima, pela Rede Onda Digital, canal 8.2. Um forte abraço. Aqui, a política, ela é no ponto em comum.